Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, em mais uma colaboração com o canal do professor Paulo Gala, cuja bela face você já vê do outro lado dessa tela dividida. Nós vamos comentar hoje um certo bochicho, uma versão, uma interpretação aí um pouco confusa, para usar uma palavra delicada e respeitosa, uma interpretação confusa sobre o que é o Brasil em termos econômicos no nosso tempo, na contemporaneidade. Surgiram aí umas pessoas dizendo que o Brasil não está sob um regime neoliberal. Apesar, obviamente, do que você sabe, o Brasil viver sobre alta restrição fiscal, apesar do Brasil praticamente rastejar por investimentos estrangeiros, apesar do Brasil ter uma conta de capital mais aberta do que porta de shopping center fora de dia de lockdown, apesar de vários fatores que você e eu e o Paulo conhecemos muito bem, muita gente sai por aí dizendo coisas como, por exemplo, o Brasil é mais fechado ao comércio internacional do que Cuba. Você acredita nisso? Bom, eu estou aqui com o Paulo Gala, que realmente entende de dados econômicos. Ele vai trazer uma visão aí um pouco mais embasada, né? Porque realmente, assim, até peço desculpas às pessoas que acreditaram nisso e comentaram isso e compartilharam esse tipo de postagem, mas realmente fica difícil tratar fora da chave do humor uma posição como essa, né? Dizer que o Brasil é um dos países mais fechados do mundo, que nós somos uma Coreia do Norte. Eu não sei onde essas pessoas estão com a cabeça. Paulo, passo a palavra para você e peço aí sua opinião. Como é que você avalia essa posição que surgiu de falar que o Brasil não está sob o marco do neoliberalismo, né? Como se nós não estivéssemos fazendo todo o receituário, e aquilo que nós ainda não fizemos é por pura resistência das forças políticas, né? Se não fossem elas, já teria sido rodado aí o rolo compressor em cima de nós. Passo a palavra para você, qual é o seu comentário? Tudo bom, Fausto? É um prazer conversar com você e com todo mundo. É esse mundo do YouTube Nomics, né, e do Twitter Nomics, né? Então, várias pessoas me mandaram e passou lá na meu timeline uma postagem que, enfim, vamos comentar aqui, né? Que alguns fizeram dizendo que o Brasil... Vou te dar os argumentos, tá, Fausto, para a gente debater de por que o Brasil não é um país liberal, né? Então, os argumentos são, primeiro, que o Brasil tem o maior número de estatais da OCDE. O segundo argumento é que o Brasil é mais fechado para o comércio do que Cuba. Terceiro argumento é que o ambiente de negócios de Gana é melhor do que o Brasil, né? E tem mais um aí que eu até te mandei, depois eu não me lembro, mas vamos começar falando desses, né? Então, primeiro argumento das estatais, primeiro que você vê que já tem muita má fé, porque se eles colocassem mundo emergente, tem milhares de estatais, né? Se você colocasse a China, por exemplo, tem infinitas estatais, né? Então o Brasil tem muito menos estatais do que a China, né? Então todos esses argumentos têm muita má fé, conforme eu vou mostrar aqui para vocês, né? Segunda questão é que as estatais que o Brasil tem, hoje em dia, elas são absolutamente irrelevantes, com exceção de Petrobras, Eletrobras, Banco do Brasil e Correio. Porque eles colocam um argumento de um jeito que, se a gente privatizasse o Banco do Brasil, a Petrobras, a Eletrobras e os Correios, aí o Brasil ia bombar. Que é uma visão completamente idiota, porque o Brasil não bomba porque metade da Petrobras é listada, é do governo, e metade do Banco do Brasil é do governo, e metade da Eletrobras é do governo. Isso não faz o menor sentido. Então, se coloca de um jeito como se o Brasil tivesse 400 estatais, e de fato ele deve ter, mas 395 são completamente irrelevantes. Tanto é que a gente é incapaz de citar o nome da estatal aqui. Tirando as estatais do saneamento, que ainda tem algumas que cuidam do saneamento, que são setores de monopólio natural, que a gente chama, né? Então, tirando algumas de saneamento, as elétricas já foram todas privatizadas. E tirando essas grandes que eu falei, não tem mais estatal. Fora o Correio, né? Nos Estados Unidos o Correio é público. Aliás, na grande maioria dos países do mundo, o Correio é público. Quer dizer, é só na cabeça do liberal brasileiro que ele imagina que precisa privatizar o Correio para o país voltar a crescer. Quer dizer, olha o ridículo que a gente chegou, né? O outro, que é ambiente de negócios. Então, o cara fala que o ambiente de negócios de Gana, para você ver como o índice é bom, o ambiente de negócio de Gana é melhor do que o Brasil. Isso já mostra a qualidade do índice. Mas, enfim, existe, que é uma outra ideia, Fausto, que a gente discute muito, que é aquela que é o seguinte, tem muita burocracia no Brasil, é difícil abrir e fechar empresa, é difícil demitir pessoas, tudo isso é verdade. Mas se coloca de um jeito que é assim, parece que se você deixar de ir no cartório e poder fazer tudo eletronicamente, que o Brasil vai bombar. Que o nosso problema para competir com a Siemens é que a gente precisa ir no cartório e ficar na fila do cartório. Imagine você, Fausto. Se o governo fizer tudo eletrônico, não tiver mais cartório, a gente vai poder abrir uma empresa e bater a Siemens, né? Então, toda essa pataquada não sei quantas horas que o contador gasta para calcular o imposto da empresa. Cara, o sistema tributário alemão e inglês é uma bagunça também, né? Então, se faz uma visão idealizada de que o ambiente de negócios é ruim,
por conta dessas medidas. Bom, é óbvio que o ambiente de negócios no Brasil é ruim, acho que não tem a menor dúvida disso. Por quê? O Brasil está numa depressão econômica, ninguém vende, ninguém está com a loja vazia, a fábrica vazia, ninguém lucra. Eu não consigo realmente imaginar um lugar cujo ambiente de negócio seja tão ruim. Mas isso não tem a ver com a fila no cartório. Isso tem a ver com uma economia em depressão, né? E caberia justamente ao governo, e por isso que o Brasil não é uma economia liberal, caberia ao governo fazer investimento público e tentar tirar a economia desse buraco em que a gente está, né? Aliás, o Brasil é fundamentalmente um país liberal porque ele não usa os instrumentos de governo para fazer a economia andar, como fazem, por exemplo, outros países do mundo. O de Cuba, então, Fausto, é pior ainda o raciocínio, porque se diz que o Brasil é mais fechado para o comércio do que Cuba. A conta que se faz aí é importação e exportação sobre PIB, né? Eu não tenho esse dado de Cuba de cabeça, mas realmente o Brasil, quando você pega o fluxo de comércio sobre PIB, ele é baixo, porque o Brasil é um país muito grande, né? Os países continentais, como, por exemplo, o Japão, inclusive, que tem uma população grande dos Estados Unidos, tem esse indicador de fluxo de comércio sobre PIB baixo, né? Só que no Brasil, mais do que tudo, ele é baixo porque a gente não tem capacidade exportadora de manufaturados. Como a gente só exporta commodities, e o volume de commodities que a gente consegue exportar não é muito relevante, né? Quando a gente pega o total de exportação e importação sobre PIB, isso aparece como um número baixo, né? Então, o problema do Brasil não é, vamos dizer assim, que a gente é fechado no sentido da tarifa, né? Porque a nossa tarifa média caiu de 40% para abaixo de 10%. O Brasil passou por uma liberalização comercial brutal nos anos 90. A nossa tarifa de importação é 1/4, 1/5 do que era nos anos 90. Então, é evidente que a gente é muito mais liberal. Só que a gente não conseguiu ampliar a nossa exportação de manufaturados, que é o que a gente sempre discute aqui. Então, a gente tem um comércio exterior muito pobre em relação ao PIB, porque ele é basicamente o quê? Exportação de minério de ferro, de soja, de petróleo, para importar os equipamentos que a gente precisa. Isso é diferente dos países que são ditos integrados no comércio mundial, mas é integrados no sentido que eles exportam muito e importam muito, porque eles têm economias sofisticadas, manufatureiramente sofisticadas, são capazes de exportar muito e importar muito. Então, no Brasil tem essa ideia também meio tapada de que você corta a tarifa, aí o volume de comércio sobre PIB explode. Não, você corta a tarifa, as suas indústrias morrem, e aí que você realmente não exporta nada. Então, os caras daí, eles concluem que Cuba é mais aberto do que o Brasil, que Gana tem o melhor ambiente de negócio e que o Brasil tem o menor número de estatais, né? Só para você ver como dá para você torturar, né, vamos dizer assim, os dados para chegar em ideias ridículas como essa, né? Mas fundamentalmente a gente não usa o Estado para liderar o processo de crescimento econômico, a gente quer, vamos dizer assim, depender apenas dos mecanismos de mercado, que é o que fundamentalmente esse governo faz, e por isso, na minha visão, a gente é liberal, neoliberal, né? Sem dúvida, né? Não, é uma, como você falou, uma pataquada tão tamanha assim que fica até difícil começar a fazer a crítica, né? Mas eu queria primeiramente apontar uma tendência nesse argumento aí que eu acho que você não apontou, que foi o seguinte: cara, que etnocentrismo tão babaca o de fazer comparações de Brasil, aí você vai querer esculachar o Brasil comparando com Cuba e com Gana, entendeu? Por que Cuba e Gana? Entendeu? Por que escolher Gana especificamente? Entendeu? Sabe, assim, que etnocentrismo tão imbecil é esse? Né? Eu vou pegar um cara bem fudido, entendeu? Aí, eu até falei palavrão no vídeo, né? Espero que o YouTube não censure. Mas veja, vamos lá, a questão das estatais. Bicho, as estatais brasileiras, a imensa maioria está absolutamente esvaziada por falta de projeto. Não há projeto para levá-las adiante. Todas aquelas que foram criadas lá atrás, Valec, a própria EBC, Empresa Brasil de Comunicação, a Ceitec, por exemplo, melhor exemplo de todos, a Ceitec, que podia levar o Brasil à fronteira tecnológica da microeletrônica, não é verdade? E encadear o Brasil numa economia de altíssimo valor, está sendo simplesmente descomissionada, destruída fisicamente, vai ser extinta. Não é nem para ser vendida para o empresário brasileiro ou grupo qualquer que seja. Não, ela vai ser extinta. Ou seja, é a retirada do Estado, o esvaziamento do BNDES, que é um vexame. Esqueci de falar do BNDES. BNDES, putz, virou uma pequena agência de privatizações, não faz investimento mais nenhum. Eu fiz uma entrevista com o professor Luciano Coutinho, que é ex-presidente do BNDES, faz, sei lá, uma semana, 2 semanas, e ele contava, meu Deus, o BNDES, o que ele investe hoje que não é investimento, é basicamente financiamento, reposição para pagar para o Tesouro Nacional fazer superávit, quer dizer, reduzir déficit.
é ridículo, né, a atuação do BNDES, quando ele deveria estar colocando 300 bilhões de reais por ano na praça, no mínimo, para conseguirmos... É o que faz a China, pelo menos, né? É o que faz um governo que seja desenvolvimentista, né? Agora, esse BNDES, da maneira como ele opera hoje, é um BNDES profundamente liberal, é aquele BNDES que sequer a taxa de juros de longo prazo, o TJLP, que era subsidiada, que era corretamente manipulada por fora dos critérios de mercado a fim de oferecer horizonte de investimento correto para o alto risco do investimento estruturante do país, ele não faz mais. Ele trocou por uma taxa que é calculada igual ao mercado, ou seja, são coisas de maluco. Aí o cara vem me dizer que um BNDES desses é de país fechado. E a questão que você apontou das correntes de comércio, bicho, aí realmente a gente até deveria fazer um dia, um debate nosso sobre a questão do David Ricardo. Assim, eu acho que as pessoas precisam começar a ter a noção de arriar a calça do David Ricardo. Essa ideia esdrúxula, né, de que você fecha tudo num modelinho matemático e é muito conveniente quando você diz o seguinte, olha só, se eu produzo milho muito bem e você produz, sei lá, a panela muito bem, não adianta eu produzir panela mal e você produzir milho mal. Aí eu faço o seguinte, eu produzo milho muito bem, então produzo só milho. Você produz panela muito bem, produz só a panela. O que vai acontecer? Eu vou produzir mais milho do que eu vou usar e você vai produzir mais panela do que você vai usar. Aí você me dá as suas panelas de excesso e eu te dou os meus milhos de excesso. E ai que beleza, todo mundo ficou feliz. Porra! Foi assim que a Inglaterra destruiu Portugal, né? Porque ela exatamente. E ela fez a Revolução Industrial, no caso. Pois é, exatamente. Por tabela ainda conseguiu encher a gente de quinquilharia inglesa no tempo da colonização destruiu o e Brasil impediu. Isso mesmo. Impediu a gente de tentar alguma coisa para além do açúcar, do minério, etc. E estamos aí nessa até hoje. Quer dizer, a teoria do comércio de David Ricardo, que é o mantra, né, o dogma que está regendo o subconsciente da cabeça dessa gente, precisa ser posta a nu. Né? É uma teoria que não se aplica. O comércio internacional de hoje... Por os economistas, ela já foi posta a nu faz tempo, Fausto. Basta você colocar a hipótese de que tem bens que têm uma dinâmica tecnológica promissora e tem bens que têm uma dinâmica tecnológica que te leva a um beco sem saída, né? Todo mundo fez isso já, o Roderick, o Stiglitz, o Krugman, isso aí tá mais do que o Reiner. Exatamente. Sim, pois é o famoso beco sem saída tecnológico, né? Você se especializa num negócio onde você não vai mais conseguir ter escala, você tá, tipo, realmente sem o que fazer mais, entendeu? O exemplo do livro do Heinrich, das bolas de golfe e das bolas de beisebol, é brilhante. Né? A tecnologia embarcada numa bola de golfe é avançadíssima, perto do artesanato quase feudal da bola de beisebol. Que é feita no Haiti, eu acho, né? No Haiti, exatamente. Aí se você olha corrente de comércio pura e simples e olha, por exemplo, mas o Haiti tem indústria, eles fazem bola de beisebol. Tá, mas qual indústria? Qual corrente de comércio? Ou seja, não resiste a um sopro de realidade, de argumentação qualitativa. Eu acho que a gente precisa falar mais disso para o público começar a entender que essas pataquadas malucas que circulam pela internet, que você chama muito bem de YouTubenomics, né? São pura mentira, pura falácia. A gente tem que começar a dizer, cara, esses argumentos são todos umas bostas, desculpem, assim, se você não está falando lé com cré, perdão. É igual dizer, por exemplo, como diz o Ricardo Amorim, também vou dar o nome, que, não, o segredo da Coreia foi que educou muito bem os coreanos. Educação, educação, educação. Aí um dia, do nada, aparece a Samsung. Daí, do nada, a Samsung inventa o smartphone que dobra, né? A tela dobrável. Não, e fora que o General Park, ele criou a estatal do aço, que hoje é a POSCO. A POSCO, pois me faz lembrar, Fausto, bem lembrado, a gente vai abrir a matrícula para a turma do curso da Coreia do Sul, tá? Esse vídeo não é para fazer propaganda disso, mas você falou isso daí agora, me lembrou, né? Se tem algum país que não foi liberal, foi a Coreia do Sul, né? O cara tem que ser muito ignorante para achar que a Coreia do Sul foi liberal. Aliás, tem que ser um completo analfabeto, né? Como a maioria desses economistas são, né? Nunca abriu nenhum livro sobre Coreia do Sul. Não sei como a pessoa não tem vergonha de falar sobre Coreia do Sul sem ter lido sobre Coreia do Sul, né? Mas enfim, acho que depois temos que fazer esse vídeo do Ricardo aí. Vamos fazer sim.
Vamos fazer assim. Não, e uma última coisa que eu queria colocar assim, a esse respeito, que o debate desenvolvimentismo, neoliberalismo, etc., ele, para nós, do nosso ponto de vista, ele já não está mais restrito àquela questão do Keynes mesmo, né? Se vai financiar no contracíclico, quando a economia deprime, o Estado entra e financia. Tá a léguas disso. A gente está discutindo a Mariana Mazzucato, né? Então eu recomendaria às pessoas que leem esse tipo de coisa que nem esse menino, né, Boboca aí comentou, de que Cuba, Brasil, Gana, etc., lessem a Mariana Mazzucato e entendessem, lendo o Estado Empreendedor, né, que é um livro, posso até pegar ele aqui, dá um minutinho. Enquanto você pega, vamos fazer propaganda do livro novo dela, que é o Mission Economy. Mission Economy. Pois é. Precisa ler aqui, uma hora e debater ele aqui também. Acabou de sair. Vamos. Aqui, o Estado Empreendedor. Aqui vocês vão, de fato, aprender como é que se desenvolvem os países desenvolvidos, não é verdade? Aqui você vai entender que os grandes logros, as grandes conquistas das corporações privadas que dominam aí os mercados de alto valor no mundo são todos baseados em projetos públicos. Todos eles. Ou seja, a ideia de que você tem um país que funciona muito bem hoje, que é rico e que, né, consegue permitir à sua sociedade níveis de liberdade, tanto civis, individuais, como econômicas, muito elevadas, está todo calcado num progresso econômico, numa aquisição de riqueza econômica que lá atrás estava fundamentado em projetos públicos. Por quê? Porque os agentes privados nunca tiveram a capacidade nem a vontade, porque aí é a metáfora que está nessa capa, né? Quem é o leão e quem é o gatinho. Exatamente. Esses aqui são os agentes privados. Entendeu? Ao menor sinal de risco, ao menor sinal de que vai dar problema, ó, fogem. O leão, na verdade, é aquele que pode encarar o risco de longo prazo, é aquele que tem orçamento para encarar o longo prazo, os fracassos que necessariamente virão, as fases de prejuízo que necessariamente virão. Tem orçamento para isso. Né? E instrumentos. Né? Ele emite a própria moeda, não é verdade? Exatamente. Ele tem a tributação na sua mão, etc, etc. Então, pronto, é isso, assim. Então, ao invés de ficarem lendo aí o garoto que falou de Cuba, Gana, vamos ler a Mariana Mazzucato, cacete. Boa. Boa, Fausto. Baita beleza. Boa. Que boa. Isso. Nossa. Valeu, Paulo. Então é isso, né? Boa. Obrigado, galera. Se inscrevam no pessoal. Meu canal, se inscrevam no canal do Fausto. A gente fica feliz. Vamos trazer cada vez mais conteúdos para vocês aí. Abrirem a mente, não é verdade? Pararem de cair nas esparrelas da internet sobre economia. Estamos precisando de massa crítica, não estamos precisando mais de gente que cai em qualquer falácia, em qualquer esparrela. Estamos precisando de gente inteligente, que saiba debater, que gosta de debater seriamente, apresente suas ideias, ouça as ideias dos outros, entendeu? É para isso que a gente está aqui. É isso aí. Paulo, obrigado, pessoal. Até uma próxima, hein? Valeu.